Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que essa paz gloriosa te alcance aonde quer que você estiver. Você, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero convidar você para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema nosso de hoje é turbulência passageira. O texto bíblico está em São João 14, versículo 1, que diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Foi no cenáculo que Jesus falou aos seus discípulos essas palavras: Não se turbe o vosso coração. Ele falou isso por conta dos acontecimentos que ele mesmo estava predizendo para os seus discípulos que ia acontecer. Ele estava falando da sua morte, mas também da sua ressurreição. Porém, os discípulos não prestavam atenção quando Jesus falava em ressurreição, porque até o momento eles não criam que Jesus Cristo pudesse ressuscitar. Não se turbe o vosso coração, ou em outras Bíblias diz não se perturbe o vosso coração, embora menos usado o verbo turbar, parece mais próprio que o verbo perturbar, porque turbar significa revolver, agitar, transtornar, inquietar, desassossegar, sentir grande comoção, abalar-se, tornar-se sombrio. E é tudo isso que Cristo está pedindo para os seus discípulos não sentir, ou seja, não fazerem. O momento era muito próprio para um conselho dessa natureza. Estavam todos perplexos com a revelação de que um dos 12, ou seja, que Judas, estava traindo Jesus. E eles não podiam admitir uma situação daquela. Que alguém como Jesus, um ser tão fiel, tão leal, tão amoroso, tão justo, pudesse ser traído por alguém. Eles também estavam perplexos porque Jesus havia revelado que Pedro iria negar ele 3 vezes naquela noite. Então era algo que os discípulos não podiam conceber, que isso pudesse acontecer. Na mente deles, jamais algum deles pudesse fazer algo tão triste, algo que trouxesse uma decepção tão grande para o mestre. Mas o pior estava ainda para acontecer. Aquele que operava sinais extraordinários, que havia transformado a água em vinho, que havia acalmado a tempestade e que havia curado toda sorte de enfermidade, que ressuscitava mortos, que chamava de hipócritas escribas e fariseus, que pregava com autoridade, perdoava o pecado, que se aproximava de pecadores, que se apresentava como enviado de Deus, aquele que inúmeras as vezes havia escapado de ser preso, morto, seria entregue nas mãos dos homens para ser preso, humilhado e morto naquele mesmo dia. Seria algo inconcebível para os seus discípulos, algo que estava turbando os corações deles, que estava trazendo desesperança e aflição. Na mente ainda incrédula dos discípulos de Jesus, isso iria interromper o ministério triunfante, o ministério de tão sucesso quanto foi o de Jesus. Porém, meus amados e queridos irmãos, e todos vocês que nos ouvem, eles não estavam levando em consideração aquilo que Jesus tinha falado que aconteceria após a sua morte, que seria a ressurreição do Mestre ao 3º dia, tantas vezes anunciada pelo próprio Jesus. A morte de Jesus seria importante, porém, sem a ressurreição, ela não ia valer de nada. Porque Paulo, ele prega aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança, como é vã a nossa esperança e certeza de salvação. Porque é na ressurreição de Jesus que é culminada a nossa vitória. Ou seja, aquele que morreu pelos nossos pecados, venceu a morte através da ressurreição. E isso alegra o coração do crente, do cristão, naqueles que se esperam em Jesus para o dia do arrebatamento, porque Paulo fala que aqueles que estiverem no sepulcro ouvirão a sua voz, sairão e irão de encontro com o Senhor nos ares.
Se Cristo não tivesse ressuscitado, essas coisas não poderiam acontecer. Era essa omissão que tornava o período de turbulência extremamente difícil para os seus discípulos. Porém, 3 dias depois, o Senhor ressuscitou, como havia dito, e a agitação acabou. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, e todos vocês que nos ouvem, o conselho da palavra de Deus nessa manhã, a palavra-chave para a minha vida e para as suas vidas é que em meio às grandes tribulações e lutas da vida, as palavras de Jesus não devem fugir da nossa mente, não devem fugir do nosso coração, da nossa alma. Elas precisam ser levadas em consideração. Não se turbe os vossos corações, é a palavra de Jesus para nós nessa manhã. Porque a turbulência passa, o tempo ruim passa, as ondas altas, o vento que sopra forte passa, porque Jesus está conosco. E essas palavras saíram da sua boca, ou seja, da boca de Jesus. Não se turbe, não se perturbe, porque eu estarei contigo, eu estou contigo. Portanto, que você tenha fé, acredite que Cristo pode te abençoar, independentemente da situação que você está vivendo. Porque Jesus nos ama, Cristo ama você e Ele luta pelo seu bem-estar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, Pai Santo de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós te agradecemos por Jesus Cristo, pela vida, pela morte e pela ressurreição de Jesus, que um dia veio a este mundo dar a sua vida por nós. Obrigado pelo teu amor incondicional, pela misericórdia do Senhor que não tem fim e pela graça ampla, ó Deus da glória, que tem sempre nos alcançado, Senhor. Eu oro pela família que o Senhor instituiu, oro pela igreja que Cristo Jesus fundou, eu oro pelas enfermidades, pelas pessoas que estão enfermas, que elas sejam curadas. Oro para que o Senhor levante aquele que está caído, que o Senhor os ponha de pé para que ele possa caminhar, porque o nosso lugar não é aqui. O Senhor preparou uma pátria para nós. Eu oro, meu grande Deus, pela nossa pátria, pelo nosso querido Brasil, que ele seja poderosamente abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.